Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, com o apoio e a participação da TV PUC, do Canal Universitário e da TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar de um tema que hoje é a atenção de todo o Brasil. O que está acontecendo nas favelas, o que está acontecendo nas comunidades? A Covid entrou fundo, não entrou? Como é que estão sendo feitas as iniciativas por parte do poder público, por parte dos moradores, para a defesa dessa população que é tão vulnerável e que não consegue fazer as medidas prescritas pela OMS e pelo Ministério da Saúde, ou seja, lavar as mãos com frequência, se higienizar, passar o álcool gel e não estar muito aglomerado. Quer dizer, isso nas favelas não é possível. E nós vamos agora, então, discutir que medidas estão sendo tomadas de defesa da população contra a Covid na base da iniciativa dos seus próprios moradores. Há muita coisa importante acontecendo, né? E nós trouxemos aqui duas pessoas que estão envolvidas profundamente nesse nível de organização, na defesa de direitos e na defesa da saúde da população, que são a Cleide Alves, que é presidente da UNAS. A UNAS é a União dos Núcleos e Associações de Moradores de Heliópolis, em São Paulo. É a maior favela que temos em São Paulo e que tem um nível de organização que a Cleide vai nos contar depois. Muito obrigado, Cleide, por estar aqui com a gente. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Prazer. Também contamos com o Rodrigo Rafael. Ele é assistente social, é educador da FASE. A FASE é uma ONG das mais importantes do Brasil, que tem presença em vários estados, né? E ele é coordenador nacional do MTST. Está em Pernambuco, em Recife. Rodrigo, muito obrigado por estar com a gente aqui, para dar uma informação mais aberta, mais ampla, para toda a população que está querendo saber como é que estão os movimentos sociais se defendendo, como é que o MTST está se defendendo da Covid, e assim como a Cleide nos dá as experiências de Heliópolis. Bom, dito isso, então eu vou passar a palavra para a Cleide, para ela nos contar, primeiro um pouco o que é a UNAS, porque afinal de contas a iniciativa vem daí, né? E depois, como é que vocês estão em Heliópolis fazendo para fazer frente à Covid e às necessidades que o isolamento está demandando das pessoas? Por favor, Cleide, está com a palavra. Diga lá. Bom dia a vocês, a todos vocês, todos que estão escutando, todas também que estão escutando. Obrigada pelo espaço. É muito fundamental esse espaço, porque nesse momento a gente se sente muito acolhida, a gente se sente muito querendo falar, né? Muito angustiada, então é muito fundamental esse espaço. Então, de antemão, eu agradeço muito esse espaço. E aí, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, a UNAS é uma organização que nasceu há 40 anos atrás, nos anos 80, e a nossa vontade sempre foi transformar Heliópolis num bairro educador. A gente aqui atua, na verdade a gente vive numa área que é uma área de prefeitura, não estamos legalizados ainda, mas aqui nesse longo desses 40 anos a gente vem lutando para o desenvolvimento local do nosso espaço, então lutando por urbanização, por rede de água, de esgoto. Hoje a gente tem uma população de 220 mil pessoas. O território aqui, grande parte do território, as casas são pequenas, a gente tem muita viela, mas tem água e luz, esgoto, nós temos 90% da nossa área com esses, né, com tanto com água, luz, esgoto, como a infraestrutura. A gente aqui tem um trabalho, a UNAS, um trabalho com criança, com adolescente, com população vulnerável de toda a comunidade. Atendemos aqui 10 mil pessoas durante o dia. Temos atendimento com 4 mil crianças. E a gente aqui trabalha muito essa questão da gente se tornar um bairro, que é um bairro educador. Então, a gente nunca se conformou de ser um gueto.
A gente sempre quis transformar, dialogar com o bairro e poder utilizar toda a estrutura que o bairro também tem. E a UNAS, ao longo desse período, a nossa grande luta foi no sentido dos direitos e das políticas públicas, né? Portanto, a gente aqui, através das creches, do CCA, a gente tem esses atendimentos, medida socioeducativa, né? E para nós aqui, quando chegou em março o vírus, né? Quando chega na cidade, e aí a gente vê todas essas medidas necessárias que se precisam fazer para a gente não enfrentar, não ter uma pandemia, né? Uma pandemia não, uma verdadeira multiplicação aqui do vírus, a gente começou atuando muito nessa questão da prevenção. Então, a gente saiu com os carros de som, reforçando todas essas medidas necessárias, que o próprio Silvio inicia aí, e aí a gente não tinha álcool gel, e a gente falou, não, vamos lavar as mãos, vamos buscar doação de sabonete, vamos pôr um sabonete em cada casa, e as pessoas precisam lavar as mãos, as pessoas precisam ficar em casa, a gente sabendo que não tinha como ficar em casa, porque as casas são muito pequenas, as pessoas não cabem dentro das casas, as crianças começou a faltar alimentação, o que a gente vai fazer? Aí a gente se articula para poder conseguir cestas básicas, para poder atender essas famílias, e aí a gente conseguiu atender as 4.000 primeiras crianças, 4.000 crianças que a gente atendia em meados de abril. A gente, até começo de abril, aqui a gente não tinha nenhum caso, né, do coronavírus, então isso foi um papel importante de toda essa prevenção que nós fizemos aqui, porque a gente sabe, né, que aqui um caso ia se multiplicar rapidamente, como tem acontecido agora no momento, está sendo uma grande aflição para a gente, porque a gente transita no território, a gente não conseguiu fazer o isolamento, então a gente precisou ir para as linhas de frente, precisou ir ver a situação real das famílias, porque ir atrás fazer visita, enfim, fazer toda a rede, necessidade de se fazer pela rede da internet, mas a gente viu que muitos casos precisavam ir presencial. Quando chega o auxílio emergencial, grande parte da população não conseguia nem acessar, não tinha documentação. A gente fez um plantão aqui e um polo para poder fazer esse atendimento, para ajudar com que as famílias acessassem. Depois foi toda essa outra correria, porque todo momento dava que estava em análise, não chegava o dinheiro, né? Mas, enfim, eu estou falando muito, mas para dizer o seguinte, as questões aqui, se a gente olhar o país, e aqui em Heliópolis a gente já estava com 20% de desempregados aqui. E a gente tem uma porcentagem de 40% sobrevive da economia informal. Então a gente sentiu isso com muito impacto, foi muito impactante aqui para nós essa questão do coronavírus. Sem falar da necessidade do distanciamento e na necessidade de se ficar em casa, que a nossa população aqui fica muito difícil de fazer todos esses cuidados, né? Então, a gente foi buscando saídas possíveis, né, para a gente poder enfrentar esse vírus aqui na nossa comunidade. Hoje, como a gente está na situação, é uma situação que os casos estão se multiplicando rapidamente. O Sacomã, que é a nossa região de distrito, ele está com 59 mortes. A gente não tem especificamente dos órgãos, né, oficiais, que são os casos daqui, mas a gente tem certeza que a grande maioria aqui, porque a gente identifica esses casos aqui dentro, andando na rua, visitando, enfim, né? E isso tem nos trazido muita preocupação. E não sei se eu continuo, mas dizendo assim, do poder público, a gente vê as medidas muito demoradas, muito difíceis para chegar aqui, né? Muito distante. Mesmo o que comunica é muito distante da realidade aqui do local que a gente consegue cumprir, e a gente aqui
junto com a sociedade civil, porque aí muitos parceiros, a gente, como sempre, teve junto com a gente, a cidade, pessoas físicas, pessoas jurídicas. Então, a gente tem um grupo de pessoas muito importante que acredita das cidades solidárias, dos educadores, que acreditam nessa preocupação da população, né, no sentido da prevenção e no sentido do cuidado com o ser humano. A gente tem tido um apoio nessas doações e no apoio da gente conseguir ir enfrentando e minimizando, né, toda essa questão, né, toda essa pandemia e esses riscos de uma grande contaminação dessa população daqui. E do poder público, o que a gente, não sei se eu me estendo mais ou falo no outro momento. Não, você pode falar em outro momento, porque eu vou pedir para você também um detalhamento do que vocês estão fazendo. Se tem alguns números para dar, quer dizer, o que a UNAS acabou organizando, como foi organizado, se tem voluntários, que trabalho estão fazendo, mas isso é depois da gente ouvir o Rudy pela primeira vez, tá bom? Tá bom, tá bom. Por favor, Rudy, conte para nós como é que vocês estão enfrentando o vírus no meio dos movimentos, nos territórios em que vocês atuam. Por favor. Boa tarde, Silvio. Boa tarde, Cleide. Boa tarde, quem está em casa, quem está podendo ficar em casa, né, para assistir esse debate. Nós temos enfrentado, eu acho que, essa pandemia de uma forma de fortalecer a organização popular nos territórios, né? Isso é um grande desafio num contexto em que as pessoas, essa vivência da rua, né, essa vivência do contato entre as pessoas, ela foi reduzida a partir do isolamento. Então, a gente tem esse desafio hoje, não só para as periferias, mas é um desafio colocado para o mundo, né, de como a gente vai pensar as práticas de solidariedade num contexto em que o isolamento social é a principal medida de prevenção, né, do contágio, da pandemia. Acho que a gente tem se reinventado nesse processo. Acho que o que Cleide traz é muito importante, né, dessas iniciativas. O MTST, a gente, enquanto fase, também tem tentado desenvolver um conjunto de iniciativas e também denunciar como a desigualdade ela mata. Acho que isso é uma coisa que tem ficado muito marcante com essa pandemia, é que muita gente tem falado, mas é um vírus que não escolhe classe social, não escolhe raça, gênero, não escolhe na hora do contágio, mas a gente sabe que quem está mais vulnerável, quem está sofrendo mais com a letalidade desse vírus, com a agressividade que ele tem, são as populações periféricas, né? Mas ontem eu estava conversando com uma companheira nossa de uma ocupação e perguntava para ela, dona Eliane, que mora numa ocupação num dos bairros mais ricos aqui do Recife, em Boa Viagem, e aí perguntava como é que tá aí, Eliane, como é que tá nosso povo, e ela dizia, olha, Rudy, a gente está sobrevivendo, né? A gente convive aqui com rato, com barata, com falta d'água, já passou recentemente por uma epidemia de dengue, de chikungunya, de zika. A gente está sobrevivendo, a gente está se organizando e se mobilizando para sobreviver, né? E a gente alguém está com febre, aí toma um chá, enfim, pega uma receita daqueles chás caseiros, toma, vai no posto, às vezes não é atendido. Então, lidar com a condição de precariedade que já é comum para essas pessoas, agora num grau muito maior de isolamento, e que a gente precisa entender que esse isolamento não pode ser um isolamento político, né? Eu acho que a grande questão é que como é que a gente trabalha numa perspectiva de manutenção do isolamento social sem aprofundar um contexto de isolamento político. Eu acho que a gente tem atuado muito a partir de uma série de iniciativas. Eu vou falar bem rapidamente sobre algumas, né? A gente tem um desafio, por exemplo, de atuar com orientação a essas famílias, né? A gente teve uma campanha muito grande de desinformação da população, não só por parte da presidência do país, mas por vários grupos que estão também nesses territórios, né?
por exemplo, a gente tem o caso aqui de uma deputada estadual que é também de uma igreja neopentecostal e tem programa de rádio, que ela falava que nesse contexto o principal inimigo é rezar para combater o comunismo, né? Porque o vírus veio da China, os chineses foram para a Itália, cuspiram nas frutas e a pandemia se espalhou pelo mundo. Ela usava a rádio, né, um espaço de comunicação, a concessão pública para estar difundindo esse tipo de informação que se alastra para o conjunto da população. Você tinha, por exemplo, a disseminação de informações de que as pessoas não deveriam pegar máscara distribuída pela prefeitura porque elas já vinham com vírus, né? A prefeitura estava distribuindo máscara contaminada. Então, a gente tem um nível de complexidade, né, de disputa ideológica nessa conjuntura que fez com que a gente precisasse, no fim das contas, usar essa rede também de solidariedade e de referência que a gente tem para levar informação para a população, porque muita gente estava aderindo a essa lógica. Os governos, por exemplo, aqui no caso do Nordeste, né, adotaram medidas de isolamento, inclusive se contrapondo ao governo federal, e aí sofreram muitos ataques, muita gente dizendo, querem implementar o terror, e enfim, não é uma gripezinha e tal, e a gente tinha que sensibilizar as pessoas e mostrar o que tinha acontecido no mundo, o que vinha acontecendo no Brasil, e o impacto que se poderia ter nas periferias, que está se confirmando, infelizmente. Então, desde o trabalho da informação, de levar a cesta básica, disso que o Cleide falou, de a gente tentar fazendo com que as pessoas acessassem auxílio emergencial, né, uma pauta importante que a gente sabe que é insuficiente, né, R$600 hoje para muitas famílias dá para pagar o aluguel e olhe lá, né, a gente sabe que é uma pauta que precisa avançar, mas que foi de fato um avanço do ponto de vista de política pública, de assistência, né? A gente teve iniciativas de fabricação de máscara, de distribuição de álcool em gel, de construção de plataformas políticas, né? Acho que a gente precisou trazer para a sociedade debates que estavam adormecidos, como, por exemplo, essa questão do acesso à água, né? O Recife, por exemplo, que é uma das capitais mais desiguais do Brasil, as pessoas não têm água na torneira, né? Esse é um debate que não aparecia, porque muita gente tem poço no seu condomínio, né? A gente tem uma PPP do saneamento aqui que beneficiou os bairros mais ricos, mas a gente tem gente que recebe água hoje na torneira, só vai receber daqui a 15 dias, e a gente serviu para também a gente debater essa condição das periferias urbanas, num contexto em que lavar as mãos era um ato de sobrevivência, né? De não ser contagiado pelo coronavírus. Então, tem uma série de iniciativas, acho que o Cleide vai voltar também para falar sobre isso, e a gente também vai batendo essa bola, que foram realizadas, né? A constituição de um fundo nacional, né? As campanhas de solidariedade, do ponto de vista nacional, a gente conseguiu aí atender a mais de 1.000 famílias com mais de 10 toneladas de alimentos sendo distribuídas nas periferias. Aqui a gente tem também uma campanha a partir da articulação Recife de Luta, que é uma articulação que a gente constrói aqui, que conseguiu também chegar a mais de 20 territórios na região metropolitana do Recife. Conseguimos atingir a marca essa semana de R$100 mil arrecadados, e a gente está mantendo essa dinâmica também de solidariedade, né, que tem que trabalhar na perspectiva emergencial, mas também tem que se converter em organização e pautas políticas concretas, né? Que a gente possa fortalecer a atuação do Estado na garantia de direitos, de serviços e de políticas públicas num contexto não só emergencial, mas pós-coronavírus, né? Que cidade a gente vai ter pós-pandemia, né? Isso está em disputa e a gente precisa debater isso com profundidade. Muito bom. Cleide, conta para a gente, então, o que a UNAS anda fazendo, como é que vocês estão operando no dia a dia, que desafios vocês estão tendo? Então, eu estava falando, por exemplo, aqui eu costumo falar, eu acho que é uma coisa assim, a gente entregou já 8.000 cestas básicas aqui dentro, mas nós estamos falando de uma população de 220 mil. E quando eu falo desse número, a gente fala, poxa, é muito. Só que, de novo, eu quero dizer que o que a gente está fazendo é muito paliativo.
né? É fundamental, é importante, a gente precisa fazer. Eu saio todos os dias, de manhã e à tarde, com carro de som, falando com a vinheta, direcionado à juventude, direcionado a toda a população dos cuidados que a gente precisa ter. A gente tem feito também muito contato com o poder público, no sentido, por exemplo, de ter um espaço que possa isolar as famílias que estão com o vírus, ou as famílias que já, antes de chegar no hospital de campanha, vamos pensar assim, que precise ter um local de triagem. Isso está faltando aqui também no nosso local. O que eu estou querendo tocar é o seguinte, por exemplo, a gente tem aqui 10 mil máscaras por mês que a gente entrega aqui dentro. Então, o Heliópolis hoje, a gente tem 80% que já utilizam máscara assim, circulando na rua. Não é precisa entrar no comércio e vai pôr máscara. Não, já se movimentando aqui dentro, né? Mas todos esses números, quando a gente olha para uma população de 220 mil, e eu nem estou olhando para todas as demais periferias e favelas que nós temos em São Paulo, né? Essas coisas ainda são muito pequenas frente ao que a gente está falando de uma verdadeira guerra que a gente tem que travar a favor da vida. Porque essas 10 mil cestas que eu consegui chegar até agora, que é a UNAS, com essas parcerias da sociedade civil, porque aqui ainda não chegou às cestas do governo. Vamos pensar assim do que eu estou querendo dizer. O auxílio emergencial, ainda eu tenho 20% dessa população que foi prejudicada diretamente, que está naqueles critérios que ainda não receberam. Eu tenho tantas outras, dá para a gente imaginar. O pessoal que transporta, do transporte escolar, eles também já estão sem renda. Então, assim, do que eu quero dizer, da importância de uma política de Estado, de olhar o ser humano no sentido da vida. Então, aqui a gente pode bater várias ações que nós estamos fazendo, que ainda são pequenas diante do número, da necessidade que a gente precisa ter para poder manter as pessoas em casas. Porque R$600, claro, é fundamental, precisa vir. A gente sabe que não é o ideal. A gente sabe que com R$600 que dá para fazer. Mas, por exemplo, a gente também está na linha com o governo do estado e com o município para que tenha um vale de merenda, que vai de R$50 a R$105. Esse vale de merenda, alimentação, tinha que ser para todas as crianças, da rede municipal, da rede estadual, porque aí minimizava um pouco mais essa situação das crianças. A gente não pode deixar as crianças passar fome, né? Não estou nem falando das violências que a gente já está vendo, do número dos conselhos tutelares aqui da nossa região, o número de aumento da violência contra a criança, né? Então, não é que eu não quero frisar todas essas ações que são fundamentais e que nós estamos fazendo com esses 250 voluntários envolvidos em toda essa área de 1 milhão de metros quadrados, mas que a gente precisa de uma atuação dos governos nesses locais, porque para nós fica muito difícil enfrentar uma pandemia, né, frente às condições que nós temos reais do dia a dia, né? Então, todas essas ações são fundamentais, mas eu queria frisar muito nessa questão da importância do poder público e da distância que o poder público muitas vezes tem desses locais. Eu também não quero não minimizar, mas enfatizar que a gente aqui, esses atendimentos de 10 mil pessoas ao mês, eles são através das políticas públicas, são através das creches, dos CCAs que a gente tem aqui no local, que ameniza muito essa situação, só que esses locais hoje estão fechados. A gente está organizando o atendimento de todas essas famílias através da alimentação, né? Mas ainda, para mim, ainda torna muito fundamental os governos, né, ter mais atuação nessa questão desse auxílio emergencial. Tinha que ser emergencial mesmo, tem que chegar. Não se chegou ainda nem a segunda parcela e a gente ainda tem essa taxa de 20%
que ainda não receberam. Outro fato aqui que eu preciso contar, que vem nos tocando muito, que vem nos... que era no sentido do trabalho nosso de prevenção. Então, a gente sai todos os dias com esse carro de som, a gente entrega máscaras gratuitas, tanto nos postos de saúde, para as meninas que vão nas casas entregarem para as famílias, como também a gente circula aqui dentro do Heliópolis. Essa semana, terça-feira, a gente teve um decreto do prefeito da cidade aqui de São Paulo, que é o Bruno Covas, que a gente não esperava. Ele exonerou toda uma equipe aqui do CEL, que é o CEL Heliópolis, no qual a gente trabalhava junto com o CEL um projeto de bairro educador. Então, para nós, é um baque muito grande. Se a gente tinha toda aquela força e nas primeiras semanas de abril a gente não tinha nenhum caso aqui em Heliópolis, né? Hoje, a gente imagina, com menos pessoas envolvidas e com esse baque, a gente vai ser uma coisa que vai piorar mais ainda a nossa situação aqui dentro. Eu digo tanto a nível, imaginando, de prevenção, como também essa coisa que a gente sente, poxa, não ajuda, mas atrapalha? Sabe alguma coisa assim nesse sentido? Né? E quando a gente está falando disso, não é só em relação das pessoas que saíram. Também, mas não é, porque as pessoas são remanejadas para outros locais também. Mas é no sentido da gente falar que era um projeto que defendia a educação como essencial, a educação como vida. E nós estamos numa pandemia, eles estavam junto da gente trabalhando também essa questão dessa prevenção. Eles faziam parte desse comitê, né, que a gente criou aqui dentro. Então, a gente sente muito essa questão, então as ações precisam ser feitas, sim. A gente precisa do poder público atuando aqui dentro. Aqui, a gente vai ter a inauguração de um hospital de campanha, dia 20. Falta essa triagem, esse setor de triagem, ou esse espaço para isolamento das pessoas que, na verdade, não conseguem se isolar em casa, já quando estão com suspeito ou quando estão com vírus. E eu acho que a gente conta com essa grande força e acho que nasce de dentro, um pouco como o companheiro aí de Pernambuco estava contando, né? Que a gente aqui convive com muitas mazelas, né? Mas a gente acredita muito na luta, né? E nessa solidariedade que a gente tem das pessoas, né? Você falou a palavra certa, né? Solidariedade. E à medida que você está contando as coisas, a gente vai percebendo que tem uma campanha de arrecadação de fundos para poder oferecer cestas de alimentos para famílias. Vocês estão fazendo isso, estão fazendo máscaras, estão distribuindo nas casas as máscaras. Tem 250 voluntários que estão organizados para trabalhar. Vocês saem com carro de som para fazer informação, quer dizer, tem uma série de iniciativas, né, que são muito importantes para fazer frente a uma situação em que o governo municipal, o governo do estado e o governo federal não estão fazendo a sua parte, né? Lúdia, eu queria que você falasse... E essas 250 pessoas, só não te cortando, Silvio, eles estão localizados em 8, nós montamos 8 núcleos de apoio. Sim. 8 núcleos aqui dentro. Então, essas pessoas estão distribuídas nesses espaços de 1 milhão de metros quadrados, para poder chegar mais perto ainda das pessoas. E o que estão fazendo esses núcleos? Então, esses núcleos que fazem a distribuição de cesta básica, eles fazem visita nas casas. Nessas casas que eles localizam as pessoas que estão mais precisando, fora o atendimento que a gente tem com as pessoas que a gente já atendia, no CCA, nos projetos sociais todos nossos. Então, fora esse, a gente localiza dentro da comunidade, através de visitas, né, com toda a precaução, na questão do uso de máscara, todos esses cuidados a gente tem tido, né? Então, a gente faz essas visitas, e essas visitas a gente localiza essas famílias, e essas famílias a gente vai buscar doação.
e aí a gente dá cestas básicas, cesta de higiene, cesta de material de limpeza, para garantir que não tenha fome, que a pessoa não passe fome e que a pessoa possa ficar dentro de casa para poder, né, enfrentar, vamos pensar assim, para que o vírus não chegue naquela casa. Então, esses comitês de apoio são esses espaços que fazem a distribuição. Muito bom. Cesta, material de higiene, limpeza, verduras, frutas, essas coisas também. Todas as doações a gente distribui dessa forma nesses oito comitês. Muito bom. Rude, me conta aí, quer dizer, é só em Heliópolis que está acontecendo essas iniciativas ou você tem histórias para contar? Não, a gente tem muita história para contar dessa uma metodologia, né, que é uma metodologia de formação e fortalecimento de redes, né, nas mais diversas áreas, desde de formação de redes, por exemplo, a gente fez uma campanha que era do motorista solidário, onde as pessoas poderiam se disponibilizar para rodar a cidade, levando doações, conseguindo fazer o deslocamento também das pessoas que precisam se deslocar nesse contexto e agora estão expostas a um contexto de transporte público que é de exposição muito grande ao contágio, né? A gente tem a formação de rede, por exemplo, uma experiência bem interessante aqui, que foi em Pernambuco, inclusive, que a gente criou um número do WhatsApp para uma campanha chamada Resiste Maria, né? A partir de um grupo de psicólogos, de advogados, de estudantes, se disponibilizava o número de WhatsApp para mulheres que estavam passando por processos de violência doméstica pudessem ter apoio psicológico, assessoria jurídica e também a gente tentar encaminhar essas mulheres a serviços de abrigamento em caso de vítimas de violência, né? Então, isso foi uma experiência que eu acho interessante e como é simbólica também, que nesse contexto tem feito brotar um conjunto de iniciativas que mostram essa necessidade de formação das redes, né? Redes que são de organização permanente. Então, se a gente tem hoje um contexto que é para enfrentar uma pandemia global, essas redes elas não podem se desarticular no pós, né? Porque delas surgem um processo de organização que fortalece uma lógica de incidência política que a gente não vai poder abrir mão depois, né? Porque acho que é esse um saldo que a gente precisa ter, né? As redes que se formam, por exemplo, entre agricultores, familiares e as periferias urbanas, né? A gente teve no caso do Rio de Janeiro a experiência do MPA, do Movimento de Pequenos Agricultores e Agricultoras, com as ocupações urbanas, com o caso da Cozinha Solidária do MTST em São Gonçalo, né? De como isso, no fim das contas, fortalece o diálogo campo e cidade, de quem está produzindo e quem está precisando do alimento, né? Que eu acho que debater politicamente a alimentação é também um saldo importante desse processo, né? De como a gente fala que a fome voltou ao país e que a gente está enfrentando essa fome com a organização popular a partir dessas redes, né? O debate sobre a economia popular também, que é um debate, eu acho que central hoje, se colocou muito essa falsa dicotomia entre a vida e a economia, não tem como pensar a sobrevivência dos CNPJs e da economia se a gente não garante as pessoas voltando ao trabalho. Isso foi o discurso da presidência, né, da República, e a gente conseguiu trabalhar numa perspectiva não só como o Cleide colocou, né, botar as nossas companheiras e companheiros para fabricar máscara, né, nesse contexto, mas também de como existe uma economia de bairro que a gente conseguiu potencializar. Por exemplo, grande parte das campanhas de arrecadação tinham como objetivo fazer com que os fornecedores de alimentos fossem os mercadinhos locais, os mercadinhos de bairro, porque esse dinheiro ele passa a circular, né? Ele emprega a pessoa ali do bairro, ele vai circular na comunidade. Então, trabalhar nessa perspectiva que nesse momento, ao invés de estar fortalecendo os grandes atacadistas, né, as grandes redes de supermercado, vamos fortalecer o negócio local. Acho que isso foi um processo bem interessante também. Enfim, outras iniciativas,
a gente criou o SOS Corona, né, pelo MTST, que era justamente o número do WhatsApp onde as pessoas que queriam, por exemplo, apoiar as comunidades se conectavam com as pessoas que estavam precisando de ajuda e a gente ia formando essas redes, né? Uma série de inovações que a gente foi, de alguma forma, obrigado a pensar, mas que eu acho que é um dos elementos das organizações populares, né? Essa inteligência criativa é algo que nos move no cotidiano, a gente precisa estar dando uma nova resposta a cada dia. Por exemplo, a gente tinha uma creche funcionando numa das nossas ocupações aqui, a creche precisou ser fechada nesse contexto, né? A gente poderia estar aglomerando crianças e aí expondo ao risco do contágio, mas a gente conseguiu manter uma rede de cuidado a essas crianças, mesmo no contexto do isolamento social. Então, são essas experiências que vão, nesse contexto que é extremamente dramático e, de alguma forma, trágico, vão gerando novas esperanças, né? Vão gerando um processo que a gente tem chamado no movimento, né, de consolidação de uma revolução solidária, né? Acho que esse termo de solidariedade, inclusive, ele está bastante em disputa, né? Existem os grandes filantropos, os grandes empresários querendo disputar essa ideia de solidariedade, e a gente tem defendido que solidariedade acontece, que esses grandes empresários, na verdade, são parte desse problema, né? Dessa crise que vem se aprofundando com o coronavírus, e a gente entende que a partir da organização popular, a partir dessa solidariedade de classe, essa solidariedade entre as mulheres, da população negra, desses sujeitos que vão sendo mais impactados pela pandemia, que a gente vai conseguir fazer com que se fortaleçam essas redes, essa solidariedade substantiva, né? Uma solidariedade que está relacionada com a ideia de direitos, de políticas públicas, de garantia dos comuns e de necessidades básicas da população. Eu queria trazer para vocês essa relação de solidariedade dos territórios em que vocês atuam com os demais territórios, que é uma formação de redes, né? Eu tive notícia de que no final do ano passado foi formado o G10 das favelas, né? Cleide, você pode contar para a gente em que a UNAS está se relacionando fora de Heliópolis para poder potenciar essa capacidade de trabalho? E o que é esse G10 das favelas? Então, Silvia, eu só queria também tocar numa atividade que a gente tem feito aqui, que a gente sentiu muito, por exemplo, que essa pandemia, a juventude acabou tendo uma ideia que eles não se contaminam. Então, aqui foi o grande desafio nosso aqui. Não sei como é lá em Pernambuco, mas, por exemplo, aqui no local, com essa preocupação do vírus não se alastrar rapidamente, a gente começou a dialogar com os jovens, né? Tentando mostrar para ele que... E aí, de novo, acho que esse conceito também de solidariedade para nós, do cuidado com o outro, né? É no sentido que eles tinham a noção, assim, que... Não, nós não vamos pegar, é acima de 60 anos, não estou no grupo de risco, né? E aí, a gente, no carro de som, nas vinhetas, nas redes sociais, a gente soltou um programa, eles falando para eles mesmos, para eles se cuidarem. Então, olhar também, né, mulheres, juventude, quer dizer, isso para a gente também, a gente sentiu que surtiu, dialogar, né, com essas, acho que a gente sentiu que surtiu muito efeito. Agora, essa articulação com os outros territórios são fundamentais. A gente troca muita experiência. O G10, a gente participava junto com o pessoal de Paraisópolis, enfim, outras comunidades, porque, na verdade, dentro da comunidade, a geração de renda, a circulação de dinheiro é muito fundamental. Então, todos os mercadinhos aqui, todo o pessoal de cabeleireiro, enfim, né? Então, gera-se uma renda significante, que é como as pessoas sobrevivem aqui dentro, né? Então, as favelas hoje, pegando aqui Heliópolis, tal, e indo para Isópolis, o G10, como a gente levantou, era no sentido do tanto que circula a economia, e a gente precisa ser visto também como alguém que tem que
optar na distribuição de recursos da cidade, na distribuição das políticas públicas, né? No atendimento, né? Então, a ideia central da participação quando a gente fala de quanto que circula na questão de dinheiro, é essa ideia, é mostrar para o poder público, mostrar que a gente gera renda, que a gente paga imposto. Portanto, tem que ser voltado esse valor em forma de políticas públicas, em forma de atendimento, para inclusão, diminuição da desigualdade, né, e do sofrimento do nosso povo aqui. E aí a gente tem trocado muito com o pessoal, né, na questão do atendimento. Quando a gente recebe alguma coisa, a gente se preocupa como lá está fazendo também, como eles estão fazendo essa distribuição, esse atendimento. Por exemplo, lá no Paraisópolis, eu vejo que eles estão mais avançados com essa questão da saúde. Eles não esperaram o poder público e fazer o hospital de campanha, quer dizer, enfim, articulando, mas eles tomaram a frente dessa questão da questão da saúde, eles tiveram condição. Mas o que eu acho importante, essa contribuição, é no sentido da gente se articular na questão da defesa dos direitos e na questão das políticas públicas e diminuir, né, essa questão da desigualdade em relação o que é eu tá com o vírus, né? Quando eu estou fora de Heliópolis e quando eu estou aqui dentro de Heliópolis, né? Essa forma de enfrentamento que eu tenho, as condições, né, reais, financeiras, né, que eu tenho para poder dar conta, né? Porque assim, entende-se, aqui de início o que a gente imaginou? A gente começa a distribuição das cestas, o poder público entra com a questão da higienização, entra preocupado em olhar do isolamento com essas pessoas que estão contaminadas e não tem um local para ficar. Mas isso a gente não quer que seja feito também de uma forma de exclusão, tipo, você está com uma doença contaminada. Não é dessa forma também que a gente quer que seja feito, né? Então, para mim, essa articulação geral das favelas, ela dá conta disso, é essa solidariedade no sentido de como está lá. Então, teve coisa que a gente recebeu de lá, que eles receberam muito de doação, veio para cá, mas fundamentalmente é a gente mostrar que aqui tem um capital também financeiro e que esse capital financeiro ele tem que ser utilizado de uma forma que ele volte como imposto para dentro das comunidades. E que a gente precisa ser visto, né, visto todas as periferias e as favelas, né, como algo importante, né, de ser humano, na questão do ser humano, de importância nessa distribuição de recurso. Né? Então, eu vejo um absurdo, por exemplo, no nosso país não ter uma renda mínima para todos os moradores. Né? Então, a questão da taxação, vamos pensar das grandes riquezas. Né? A gente pode falar, não, é necessário isso, é para inclusão, é para eu poder competir com o mesmo grau de direito do outro. Né? Então, o G10 nasce com essa minha participação lá, com essa ideia, da gente visibilizar toda essa economia, todos esses recursos financeiros, sociais, políticos que a gente tem nesses espaços, da visibilidade. Muito bom. Ruth, como que a gente faz para lutar por direitos quando a gente está obrigado a fazer o confinamento, hein? Pois é um desafio. Eu queria... Pressiona os diferentes níveis de governo. Pois é, eu queria falar, a Cleide estava falando e eu lembrei duas experiências que a gente aqui da FASE realizou. Uma delas foi com jovens, né? A gente realizou uma atividade de mobilização com jovens de várias periferias daqui da região metropolitana do Recife, e para garantir a gente tinha muitas vezes que pagar a internet do jovem para garantir, se a gente numa atividade normal, numa oficina, paga o transporte do jovem para poder ele vir para cá, a gente acabou pagando o recurso da internet, né, desses jovens, e aí foi bem interessante porque
para além do intercâmbio dessas experiências, dessas vivências, das formas de enfrentamento, que foi fortalecedor, a gente teve depois da atividade jovens falando, aquele recurso que você colocou no meu celular me ajudou a ter crédito para ligar para as pessoas aqui da comunidade para monitorar como é que está a questão do coronavírus, o avanço do coronavírus, né? Então, quando a gente fala, né, desse acesso à comunicação também, como a gente muitas vezes ataca uma questão e não tem a dimensão da importância que isso tem no geral, né? Outra coisa foi, a gente fez uma atividade com comunidades e organizações e um dos objetivos era, como é que vocês estão se organizando para enfrentar? Foram comunidades que foram apoiadas por uma campanha de mobilização de kits, de cestas básicas. A gente disse, como é que, fora as cestas básicas, o que é que vocês estão fazendo? Então, foram mais de 20 comunidades e organizações participando desse espaço virtual também, que a gente conseguiu contribuir para que o pessoal tivesse acesso a não só a internet, mas a própria ferramenta, né? Muitas vezes as pessoas não têm no seu computador, no seu celular, a ferramenta. A gente dá meio que uma formaçãozinha rápida para as pessoas aprenderem a utilizar essas ferramentas. E aí começaram a surgir, a gente botou faixa, a gente rodou com bicicleta de som, a gente fez monitoramento em cada uma das casas, se havia caso, se havia suspeita, e aí fez um censo comunitário dos casos, né? Enfim, foram várias experiências que foram sendo trocadas nesse espaço e a gente disse, que bom a gente tem esse elemento da troca de experiências, mas o que é que a gente vai reivindicar junto? Né? A gente construiu um documento que virou uma plataforma de reivindicação aos governos locais, né? Os municipais e estaduais, né? E também, por exemplo, a experiência hoje da Frente Povo Sem Medo e da Brasil Popular, que construíram a plataforma de um plano emergencial, né? Também de cobrar um conjunto de iniciativas. Então, acho que tem várias iniciativas surgindo em relação a isso. Não só, também tem a campanha pela taxação das grandes fortunas. Essa semana teve o lançamento do manifesto Leito para Todos, né? Para a construção de uma fila única em relação aos direitos de UTI. Eu acho que tem um conjunto de iniciativas que estão surgindo nesse contexto, que é isso que Cleide falou, de tipo, não tem como agora pensar que a gente vai voltar atrás em relação a um processo de renda básica, por exemplo. Isso é um avanço civilizatório, democrático da sociedade brasileira que a gente não pode mais abrir mão. A gente sabe que o orçamento público comporta esse tipo de gasto, né? Foi lançado um pacote de 1 trilhão aí para salvar os grandes empresários, bancos, e por que não tem um pacote permanente de salvamento e de garantia de mínimos sociais para a população que precisa, né, que é mais impactada pelo contexto das desigualdades no Brasil. Então, acho que dessa forma de criando novas redes, fortalecendo as já existentes, né, porque também não precisa ir na grande ideia de que a gente tem que estar inventando a roda. Não, existem vários espaços de articulação que se fortaleceram. Acho que tem o G10 das favelas, mas tem várias outras articulações que se potencializaram nesse contexto, e eu acho que a gente precisa visibilizar isso. A gente muitas vezes tem uma capacidade muito baixa de fazer propaganda das coisas boas que a gente faz, e eu acho que a gente tem que usar esse momento também para mostrar que a gente sabe fazer mais, melhor, de forma diferente, com uma lógica de cuidado, de solidariedade, que é transformadora da vida das pessoas, de fato, que salva vidas, né? Enquanto a gente tem um presidente que está atuando de forma genocida, a gente está salvando vidas todos os dias, e a gente precisa dizer isso para as pessoas. Então, olha, é rápido, né? Nós estamos quase ao final do nosso programa, já tendo passado quase 1 hora. Eu queria pedir a cada um de vocês que nos dissesse, assim, hoje, quais são os principais desafios que vocês veem para tocar esse mês, o mês que vem, numa situação que tende a piorar o coronavírus, né? Cleide, você quer começar? São 2 minutos para cada um. Então, quando entrou essa questão da internet, quer dizer, nós vamos ter que aprender, porque é bem verdade isso. Eu acho que é trocar a roda, como sempre a gente faz, com o carro andando. Eu não vou ser repetitiva, mas aqui a gente tem uma grande dificuldade com a internet.
dos espaços que a gente está acompanhando, com contação de história, com contato com a família, o que o pessoal tem no WhatsApp, que é aqueles pacotes mínimos que a gente tem. Então, a gente vai ter que se reinventar nisso. Por exemplo, para mim é uma dificuldade grande, porque eu sou daquela que eu gosto de olhar nos olhos das pessoas, né? Então, pela internet é meio estranho ainda não está estranho. Então, a gente está aprendendo. Os desafios são enormes, né? Eu costumo dizer, né, e nós estamos aqui tocando a vida, né, indo atrás, acho que a gente não pode perder a esperança, mas a vida não vai estar fácil, não. Aqui o desafio hoje que eu coloco é a gente não perder tantas vidas. Eu vejo muito isso, a gente não morrer. Na verdade, eu levanto todo dia agradecendo por estar viva, para a gente ter uma ideia como que está. Então, assim, talvez eu não seja do que eu estou entendendo, a gente vai ter que reaprender como agora a gente se encontrar. Num ato que a gente foi fazer, como que a gente faz o ato? A gente é acostumado a ir para a rua, não vai ter mais como ir para a rua. A utilizar máscara, que é difícil também para a gente, o tempo todo está de máscara. Então, eu vejo uma realidade, né, o governo federal muito desanimador, um fascista, que fala só de morte, enquanto a gente está lutando pela vida todos os dias. Né? Então, sinceramente, do que eu vejo, do que eu estou sentindo, é uma verdadeira luta pela vida. Né? E a gente tem eleições por aí, que a gente muitas vezes eu acho que nem vai ter, mas tem eleições por aí. Minha perspectiva é que a gente consiga eleger pessoas preocupadas com outras pessoas, com a humanidade. E que a gente tome muito cuidado para a gente não cair na ditadura. Então, é verdadeiramente uma disputa pela vida da humanidade, pela humanidade. É nesse projeto assim que eu estou enxergando. Assim. Muito bom, obrigado. Rudy, suas palavras. Eu concordo muito com o Cleide. Eu acho que a gente tem o desafio da defesa da vida e da democracia. Acho que o mês de maio, esses próximos meses vão ser determinantes em relação a isso. Ainda mais quando a gente vê que o processo de isolamento social no Brasil está cada vez mais frouxo, né? A gente teve um pico ali no mês de abril, março, abril, de garantia desse isolamento, as pessoas estavam sensibilizadas em relação a isso e, enfim, acho que a gente tem um consenso de que as pessoas não aguentam mais ficar em casa, mas é importante convencê-las de que é importante ficar em casa e não só convencê-las, mas garantir que elas possam ficar em casa. Né? Acho que isso é o desafio fundamental e a questão da garantia e ampliação do auxílio emergencial por parte do governo federal é uma questão central. Também de que forma os governos locais vão assumir a sua responsabilidade em relação a isso. A gente vê que já existem experiências de auxílio emergencial complementar em alguns lugares, é preciso que isso se amplie, né? Então isso é um desafio, acho que é importante. Como é que a gente mantém essas redes funcionando também é um outro desafio, e como é que a gente consegue, enfim, ir renovando a nossa esperança, como o Cleide bem colocou, né? Acho que esse é um desafio fundamental, se manter vivo, saudável e esperançoso, né? Acho que é o nosso grande desafio. Acho que a gente tem essa responsabilidade de sermos mensageiras e mensageiros dessa solidariedade, dessa esperança, e eu espero que o debate de hoje sirva para isso. Também queria parabenizar todas e todos os assistentes sociais pelo dia de hoje. Eu sou assistente social, 15 de maio é dia da assistente social e do assistente social. Hoje a gente também está tomando posse aqui no Conselho Regional de Serviço Social, então dá um grande abraço para essa categoria que é fundamental nas políticas públicas, né? Sem o serviço social, a gente não poderia pensar a política de saúde, a política de assistência e tantas outras políticas. Então, queria mandar um abraço também a todas e todos os companheiros de categoria aí do serviço social, da assistência social.
Muito bem, permitam que nós também mandemos o nosso abraço às assistentes sociais e aos assistentes sociais, profissionais tão importantes hoje em dia, cada vez mais, não é isso? Nessa situação nossa de crise social, né? E quero aproveitar e agradecer muito a participação de vocês, a Cleide Alves, que é presidente da UNAS de Heliópolis, né? Ao nosso amigo Rodrigo Rafael, que é da FASE e do MTST, que ajudaram a esclarecer a todos assim como que são as formas de autodefesa que a população está criando para enfrentar o vírus nas favelas e nos movimentos sociais. E fica muito claro também que nós estamos ainda esperando a ação do governo, de todos os níveis, que não chegou na ponta, não chegou àquele que está precisando, né? Eu quero, então, agradecer também àqueles que nos acompanharam nesse debate e dizer que vai ser regular agora, todas as terças-feiras, às 22 horas, nós vamos estar na TVT organizando debates desse tipo para poder ajudar a esclarecer a população e informar vocês que estão nos assistindo o que está acontecendo no nível da organização popular, da mobilização e da criação de novas políticas públicas para enfrentar a crise e os desafios que nós estamos vivendo. Muito obrigado, até a próxima.